Bem-vindo em mais uma mensagem de Shabá. Como diz o Rebbe, aquilo que sai do coração entra no coração. A mensagem de hoje é baseada em Juízes capítulo 19. Mensagem pronunciada na manhã do sábado 16 de agosto de 2025, no serviço da manhã, direto da Beit Noa de Barra dos Coqueiros, Sergipe, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Sistema Solar, ao sudeste da galáxia Via Láctea. O Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Baruch Hashem. Então, pessoal, nós estamos chegando a mais um capítulo do livro de Juízes. Já faz 19 Shabbatot, 19 sábados pela manhã que nós estamos abordando toda essa leitura. E já faz 2 leituras passadas que começamos a ver a respeito desse levita. Esse levita que foi contratado, né? E acabou praticando Avodah Zará, idolatria. E agora nós vamos ver o culminar dessa situação. Bem, além disso, existe um versículo central. Aliás, existe um tema central pelo qual o livro de Juízes ele roda todo em torno desse tema que nós encontramos, e ele se repete novamente. Vai se repetir novamente lá no capítulo 21, versículo 25, que é: cada um fazia o que é reto a seus próprios olhos. Assim era na época dos juízes. E vamos ver o culminar a respeito disso nessa leitura, então, de hoje. Nessa leitura de hoje que o senhor José Hélio acabou de fazer. E hoje nós vamos falar sobre a tragédia de Givá. Um levita, a concubina desse levita, aliás, um levita, sua concubina, são recusados a hospitalidade e acontece uma violência generalizada, uma violência coletiva e a morte brutal dessa concubina desse levita. E esse episódio, ele levou a uma guerra civil na época dos juízes dentro de Eretz Israel. Uma coisa é clara: uma sociedade que abandona a justiça, despreza a dignidade humana e tolera a violência, caminha inevitavelmente para a sua própria destruição. Repetindo, uma sociedade que abandona a justiça, despreza a dignidade humana e tolera a violência, caminha então inevitavelmente para a sua própria destruição. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era reto a seus próprios olhos, já disse o profeta Samuel em Juízes capítulo 21, versículo 25. Então, essa frase, ela resume não somente a época dos juízes, mas também o destino de qualquer sociedade sem uma direção ética ou moral. Qualquer sociedade que renegue os 7 pilares essenciais para a existência humana pode chegar a esse ponto. Qualquer sociedade que renegue as 7 leis universais dos filhos de Noé pode chegar a esse ponto. Não era algo exclusivo. Não é algo que aconteceu apenas naquele momento. Mas é algo que, se nós não ficarmos atentos, pode ocorrer em todas as sociedades, inclusive na nossa. Primeiramente, no capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10, nós vemos então que o levita e a sua concubina, eles vivem uma relação instável. Uma relação marcada por fuga, marcada por reconciliação,
mas uma reconciliação superficial. O lar, que deveria então ser um espaço de fidelidade, era aquele lar que já estava em crise. O profeta Malaquias, por exemplo, ele declara lá em Malaquias capítulo 2, versículo 14: o Eterno foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Não o trates com infidelidade. Não a trates com infidelidade. Então, quando o lar ele perde a sua direção moral, quando o lar ele perde a honra ao nome de Deus, e quando o lar ele se fragmenta, quando a família, que é a base essencial da sociedade, ela se deteriora, a sociedade, então, ela perde a sua base principal. Uma sociedade formada por famílias destruídas é uma sociedade destruída. Uma sociedade formada por famílias fragmentadas é uma sociedade fragmentada. Porque a essência da sociedade é o quê? Uma sociedade é uma composição de muitas famílias. Então, se essas famílias não estão bem, tampouco essa sociedade estará bem. Versículo 11 ao 21, nós vemos que o casal, ele chega então a Givá, e ninguém acolhe esse casal. Apenas um estrangeiro acaba abrindo as portas. A hospitalidade é um valor essencial do povo de Israel. Um valor herdado pelo patriarca Abraão, que corria ao encontro de 3 viajantes. Lá em Gênesis 18, versículo 2, nós vemos isso. A falta de hospitalidade é o primeiro sinal de uma decadência moral. O ser humano que não se solidariza com o sofrimento do outro, infelizmente, é um ser humano que dentro de si precisa se cuidar, precisa se tratar. Porque quando falta empatia ao outro, falta, na verdade, você aprender o que é ser imagem e semelhança de Hashem. E muitas vezes é isso que ocorre. Muitas vezes o primeiro sinal que alguém não está tão conectado com Deus, ele se reflete naquilo que você sente pelo outro. Se você sente muita frieza pelo outro, quer dizer que a sua relação com Deus é fria. Se você sente muita empatia pelo outro, significa que a sua conexão com Deus realmente é uma conexão totalmente próxima. Já que todo ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança de Hashem. E todo ser humano tem uma centelha divina. No momento em que você nega se aproximar do ser humano, você nega se aproximar também de nós. Olha, você nega se aproximar do Todo-Poderoso, do Criador. Então, a empatia nossa é um sinal da sua conexão com Deus. Capítulo 19, versículo 22 até o versículo 28, nós vemos então que homens ímpios exigem o levita. E a concubina, ela é entregue e ela é violentada até a morte. O Talmud, no Tratado de Sanedrim, página 74a, ensina que há 3 pecados pelos quais uma pessoa deve morrer antes de transgredir: idolatria, assassinato e imoralidade sexual. Aqui vemos os 3 combinados: o desejo pervertido de violência contra a vida e abandono do temor a Deus.
E no versículo 29 e versículo 30, vemos que o levita ele envia partes do corpo da concubina a todas as tribos. O horror coletivo desperta Israel. E o Midrash Neokut Shimoni, para Shaftim 68, ele ensina que quando a indignação diante do mal desperta, então o povo lembra que tem uma Torá e um Deus a quem deve obedecer. Se a sua indignação ela passa longe do sofrimento alheio, infelizmente, a sua conexão não é tão grande com o Criador. A sua conexão depende, muitas vezes, do que você sente do sofrimento alheio. Se eu ver aquela pessoa que está sofrendo, que está passando uma dificuldade, o seu coração não estremece. Se o seu coração não se inflama dentro de você, se você não sente na pele o que o outro passa, tão pouco mesmo, tão pouco conseguiremos sentir Deus de verdade. Então, sem justiça, não há sociedade. Sem hospitalidade, não há humanidade. Sem respeito à vida, não há futuro. Volto a dizer para vocês, sem justiça, não há sociedade. Sem hospitalidade, não há humanidade. E sem respeito à vida, não há futuro. Então, nós devemos internalizar o mandamento universal de estabelecer tribunais de justiça. Esse mandamento, ele exige exatamente isso. Criar sistemas de verdade e justiça que evitem o caos de Givar. Criar empatia é uma forma de estabelecer tribunal de justiça. Criar amor ao próximo é uma forma. Se solidarizar com a dor alheia é uma forma. Abraçar o outro, independente daquilo que ele seja, é uma forma de estabelecer justiça. Primeiramente, a vida humana ela é sagrada. O assassinato ele é proibido universalmente. Gênesis 9, capítulos 9, versículo 6, nós encontramos: aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado. Porque Hashem fez o homem à sua imagem. A concubina, ela foi reduzida a um objeto. E a perda da dignidade levou à perda da vida. A Torá ensina: não derramarás sangue inocente. Deuteronômio 19, versículo 10. Para nós, os Benei Noa, diante da instrução da Torá, cada vida é um reflexo da imagem divina. Atacar a vida é atacar a imagem divina. A revolta contra outro ser humano, a morte de outro ser humano, a execução de outro ser humano com as próprias mãos, nada mais é do que uma revolta contra o próprio Criador. Em segundo lugar, a hospitalidade ela é a base da sociedade. Abraão, ele nos ensinou a abrir as portas. Gênesis capítulo 18. Givar nos mostra o que acontece quando se fecha as portas. O Talmud, Tratado Sotá, página 10a, afirma que a recompensa de abrir a casa ao hóspede é como acolher a Shekhinah. Uma sociedade que não acolhe o próximo se torna presa da violência. E esse é um problema contemporâneo hoje.
a falta de hospitalidade, a falta de atenção, a falta de receptividade. Infelizmente, a nossa sociedade ela está mais amiga de aparelhos do que de seres humanos, mais amigas de objetos do que vidas humanas. E vidas humanas importam. Independentemente de qual seja a vida, toda a vida ela é importante. Aquele que assassina uma vida, assassina o mundo inteiro. Aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Já diz o Talmud, no Tratado Sanedrim. Em terceiro lugar, a justiça ela é o fundamento da paz. O Rambam, ele escreve que o mundo ele permanece em pé somente pela justiça. Lá em Lihot Sanhedrin 24:1, ele diz que Givá caiu porque não havia juízes retos, não havia líderes que aplicassem a lei. Para nós, a criação de tribunais justos, ele é o pilar indispensável. É o pilar indispensável da nossa fé. Então, permear o mundo com justiça, trazer mais humanidade, trazer mais sentimento, trazer mais empatia, trazer mais amor ao próximo, trazer mais calor humano, faz parte de estabelecer um mundo justo e tribunais. E esse dever, ele passa por todo o ser humano. Todo ser humano tem o dever de ser o guardião do seu próximo. Sim, a mesma pergunta que Caim recusou a responder. Quando Hashem perguntou para Caim, onde está o teu irmão? Caim, então, ele indagou com outra pergunta. Por acaso eu sou guardião do meu irmão? E a resposta para Caim é sim, você é guardião do seu irmão. Todos os seres humanos somos guardiões uns dos outros. Todo ser humano tem que se compadecer da vida do outro, porque aquilo que acontece à vida do outro pode nos atingir. E principalmente o outro também, ele tem uma centelha que compartilhamos. E mais do que isso, o ser humano primordial, Adam Arishon, era composto por todas as almas existentes. Isso significa que a minha alma, que a sua alma, que a alma do vizinho, que a alma de outra pessoa, de um outro bairro, de outro estado, até mesmo daquela pessoa que você não gosta, ela estava em Adam Arishon junto com você. Estavam todos ligados. Estávamos todos conectados. Isso significa que não querer o bem do próximo é não querer o bem da sua própria alma. A justiça, ela se fundamenta na paz. E é muito importante entendermos, se não há paz, infelizmente não há justiça. Por isso, nós devemos trazer isso para a nossa vida prática. Cultivar a fidelidade, o respeito e a dignidade entre cônjuges, entre marido e esposa, como um fundamento da vida comunitária. A família ela é a base de tudo. E uma vez que pessoas elas se tornem inimigas umas das outras, o lar não subsiste. Uma vez que as pessoas veem o seu cônjuge como seu adversário, o lar não subsiste. E, infelizmente, é isso que os extremos levam à sociedade hoje. Na sociedade, nós temos dois extremos. De um lado,
ao feminismo. E o feminismo, ele coloca homens como inimigos, como adversários. Eu sei que muitas vezes homens realmente erram e transgridem e realmente merecem pagar pelo crime deles. Se isso acontece com você, você tem que, com certeza, denunciar. É o bem que você faz para a sociedade. Mas, a partir do momento em que todas as mulheres veem todos os homens de forma negativa, infelizmente a sociedade ela se fragmenta. E uma sociedade fragmentada, ela não tem como construir o seu próprio futuro. Agora existe o outro lado, o lado do machismo também, em que homens veem mulheres como suas adversárias, como suas inimigas. Então, se as mulheres tendem a evoluir, então, se as mulheres tendem a crescer, então, se as mulheres tendem a conquistarem o seu espaço, esses homens se sentem ameaçados. E isso não é uma coisa positiva. Homens que fazem isso têm que corrigir-se, têm que se autoanalisar, têm que fazer uma leitura correta e entender que homens e mulheres não são opostos, inimigos ou adversários. São companheiros. Homens e mulheres nascem de um mesmo corpo. Adam, Arishon e Havá eram um corpo só. Da parte frontal estava Adam. Da parte intercostal, ao contrário, estava Havá. Hashem fez o homem dormir. E dessa parte, ele desmembrou as duas e se tornou cada um ser humano independente. Mas ele deu uma tarefa, que a mulher fosse ajudadora, auxiliadora. Veja, ele não disse que a mulher vai ser escrava. Veja, ele não disse que a mulher vai ser subordinada. Vai ser ajudadora. Mas também não disse que o homem é um inimigo. Não, mas é em si aquele que precisa exercer a orientação correta. E se não há diálogo, não há orientação correta. E se tudo resolve com um grito, não há casamento. Por isso, é necessário estar a cada dia reavaliando a nossa sociedade, para que não façamos uma nova Givá, que não sejamos como Givá, onde houve um dos maiores tragédias de toda a história dos juízes. Na comunidade, na sociedade, nós devemos praticar a hospitalidade, a generosidade, o acolhimento, imitando Avraham Avinu, o patriarca Abraão. O que diferenciava Avraham dos habitantes de Sodoma era exatamente a hospitalidade. Muitas vezes nós vemos a destruição de Sodoma sendo associada a casos de perversão sexual. Mas não era isso que acontecia. O Midrash deixa bem claro. A situação de Sodoma era bem pior que a perversão sexual. Era a falta de hospitalidade, que é uma grande, enorme transgressão. Os habitantes de Sodoma, eles estabeleceram leis que era proibido exercer hospitalidade em Sodoma. E todos os visitantes que entravam em Sodoma, eles eram humilhados. Eles eram abusados. Por quê? Por causa da proibição de receber hospitalidade. Isso foi perverter os tribunais de justiça. Sodoma foi destruído porque ela perverteu a justiça. Hospitalidade é um ato de justiça. E se você não exerce a hospitalidade, você perverte ao lado contrário essa justiça. O que é perverter? É você pegar e virar algo ao contrário. A justiça é boa. A justiça é hospitaleira.
A justiça é generosa. A justiça é acolhedora. A justiça, ela tem traços positivos. Quando você vira isso tudo ao contrário, você cria a injustiça. Você cria o excesso. Então nós devemos ser hospitaleiros. Devemos ser pessoas que sejam prontos para receber o nosso próximo. Pronto para ser generoso com ele. Pronto para saber acolher, estender a nossa mão para o próximo. Pronto para, inclusive, estar influenciando ele positivamente a respeito das 7 leis. Só que não adianta nada eu falar das 7 leis para essa pessoa e, na verdade, eu ser uma pessoa ruim, amargurada, cheio de ódio, irritante. Qual é a mensagem que eu vou dar com meus atos? O verdadeiro cartão que você dá das 7 leis ao seu próximo é a vida que você leva. É aquilo que você faz na prática. É aquilo que você faz no seu dia a dia. E não somente as meras palavras pronunciadas. Muito pelo contrário, pronunciar palavras sem uma verdadeira sinceridade em vivê-las é usar o nome de Deus em vão. Sociedade. A verdadeira sociedade, ela deve defender a justiça. Claro, punir a violência, punir a corrupção, punir a mentira. Então nós temos o dever de lutar pela verdade em meio ao cumprimento dos mandamentos divinos. Se achamos que a nossa espiritualidade é muito grande, que não devemos nos misturar com a sociedade, já começa errada, porque a verdadeira espiritualidade é aquela que procura transformar a sociedade. Por isso que existe o mandamento de estabelecer tribunais de justiça. É por isso que existe um mandamento de participar ativamente e de ser contrário contra qualquer ato de corrupção, venha de quem vir, independente de quem seja. Um Benoa, antes de tudo, ele não tem um lado. Ele é uma pessoa imparcial. E nessa imparcialidade que ele tem, e é isso que vai garantir, tá, que a palavra dele seja confiável, é a imparcialidade de não ser influenciado nem por A, nem por B. Mas de apenas querer a verdadeira justiça. O verdadeiro ato de realmente querer que as coisas mudem e que as 7 leis elas sejam a regra de toda a sociedade. Mas querer que isso seja regra não significa que nós queremos impor isso como regra sobre as outras pessoas. Não significa que eu vou, por exemplo, me tornar um juiz, de repente, subir lá no Supremo Tribunal de Justiça e dizer o que vai ou não que vai acontecer. Não é isso. Essa transformação, antes de tudo, ela deve acontecer intimamente dentro das pessoas, dentro do querer das pessoas. Primeiramente, nós estamos nessa primeira parte de proporcionar espiritualidade através das 7 leis, influenciando todos positivamente a entender isso. Quando a sociedade como um todo, ela assimilar isso, ela compreender, então ela vai estar pronta para viver isso de fato. E aí sim teremos tribunais de justiça estabelecidos realmente por verdadeiros juízes, porque a sociedade ela vai estar eticamente ligada ao eterno. Então, juízes que sairão dessa sociedade terão um coração eticamente e moralmente ligados ao eterno. Essa é a diferença. Não é algo imposto, mas é algo vivido, acima de tudo. Seremos então como Abraão, que correu para acolher aquele que não conhecia? Ou seremos como Givá, que fechou suas portas? Estamos indignados com as injustiças do nosso tempo? Ou nos acostumamos ao mal como se fosse algo normal? Que tipo de sociedade estamos construindo? Uma que honra a vida
ou então uma que despreza a vida? Essas perguntas só você pode responder. Eu não posso. Mas que elas levem você a ter uma influência totalmente positiva na sua vida. Juízes 19 é um dos capítulos mais complicados do Taná. Ele não foi escrito para te escandalizar, primeira coisa. Ele foi escrito para te alertar que quando não há justiça, reina o caos. Quando não há hospitalidade, surge a crueldade. Quando não há respeito à vida, chega a destruição. O chamado dos Benei Noa, é um chamado totalmente oposto. Porque nós devemos ser guardiões da vida, ser construtores de comunidades acolhedoras e ser defensores da justiça e da verdade. Assim, cumprimos o propósito divino de fazer do mundo um lugar de paz e um lugar onde a presença divina realmente vai habitar. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas. Deuteronômio 16, versículo 20. Baruch Hashem.